Lá vamos nós, mais uma tentativa. Achei outro espaço aqui, vamos tentar ver se a internet está melhor aqui. Estou usando 4G. Areli, vamos ver se nós terminamos nossa live, Areli. Socorro. Então, assim, teve a colega perguntando aqui qual seria a portaria, né? Ela é uma portaria do Ministério da Cidadania. Ela saiu no dia 23, no dia 29, e aí ó, saiu mais uma correção dela no dia 30. Então, uma portaria do Ministério da Cidadania. Vamos ver se a Areli consegue acessar agora. Aguardando aqui a Areli. Né? Então, assim, na questão, por exemplo, dos CREAS, né? Às vezes está com uma família em situação de... Olá, Areli. Olá, Uma criança está sofrendo maus tratos, ou uma situação de abuso, ou uma fragilidade mesmo de vínculos, uma situação familiar, os acompanhamentos, né, realizados tanto do pai quanto do pai, é necessário que se mantenha, né, que se garanta o atendimento a esse usuário. sim, O que ele está sim, colocando é pensar uma forma de como garantir esse atendimento. Também tem o serviço de acolhimento, né? Não tem como você, né, vai fazer, né? As pessoas já estão acolhidas. Então, o que que os equipamentos precisam fazer? É pensar como que vai fazer para cumprir as normas sanitárias, né? A biossegurança, tanto sim, dos trabalhadores, quanto das pessoas que estão vivendo a situação de acolhimento, seja, né, qualquer situação de acolhimento institucional, sejam idosos, crianças ou mulheres, né, que estejam vivenciando alguma situação, então você vai garantir que, de alguma forma, né, você vai pensar estratégias para garantir que haja esse distanciamento, preconizar o uso de máscaras, orientá-las também, porque o usuário hoje ele vivencia, assim como nós, né, o bombardeio de informações, mas às vezes o usuário ele tem mais dificuldade com isso, ou ele tem excesso de informações, e às vezes um excesso que não é, né, muito fantasioso, cheio de fake news, vindas de grupos diversos, né, das mídias sociais, ou às vezes a falta delas, porque ele não tem acesso sim, mínimo, às vezes a alguma, né, forma de alguma rede, enfim, que seja, né, às vezes o pessoal, o pessoal da zona rural, algumas periferias, né, zonas mais periféricas que não têm acesso, acaba não tendo muitas vezes, nem sabe o que está acontecendo, né? A gente já aconteceu aqui, nossa, já chegou aqui também, né? Às vezes nos atendimentos que a gente estava aqui realizando aqui no CRAS. E pensar assim, né? A gente pensa, não, recebemos muitas, né, a questão das cestas básicas, do auxílio emergencial. E aí a gente pensa, não, tá tudo ok, né? Recebeu o auxílio emergencial, recebeu a cesta básica, beleza, está pronto, foi atendido. Não, né? Nós sabemos que os serviços, eles estão muito para além dos benefícios. Então, os serviços, eles têm que ser sim, continuados e garantidos. sim. Ivanise, eu queria comentar que eu vi no Facebook a Fernanda dizendo assim que as minhas colocações em relação à vulnerabilidade emocional ficou prejudicada. Você poderia repetir? Então, na verdade, é o seguinte, Fernanda, eu só estava chamando a atenção porque às vezes, e foi uma coisa que a Ivanise também colocou, às vezes a gente se preocupa muito com a vulnerabilidade social do usuário, né, e esquece da questão das carências afetivas, né, e do sofrimento psicossocial. Então, isso tem que ser observado. Essa Uhum. semana eu vi no Facebook da Social Soluções, é um canal no YouTube, né? Eles falando sobre o acompanhamento familiar à distância. Inclusive, eles elaboraram um roteiro para acompanhamento familiar à distância. Eu achei muito interessante. Um roteiro para atendimento socioassistencial. Então, não precisa ser só o psicólogo, né? O assistente social também pode utilizar. E aí é um roteiro com várias perguntas. Você pode ligar para a família, né, e conversar. Na verdade, não é para ser uma entrevista, aquela coisa de você ir perguntando e respondendo, é para ser uma pergunta, um bate-papo, uma coisa muito leve, né? Para você conseguir entender qual é a situação da família
entender se está tendo alguma fragilização de vínculo, se está tendo algum conflito familiar, a questão, às vezes, de se a família está fazendo atividades juntas ou se cada pessoa está fazendo a sua atividade, se a família tem equipamento de tecnologia, como está sendo esse equipamento. Enfim, eles têm uma sugestão de textos, né? E aí quem quiser depois pode baixar o roteiro de acompanhamento familiar, né? E aí, a partir daí, a equipe consegue, né, fazer uma triagem de quais famílias, de repente, dá para continuar o acompanhamento via telefone ou via videochamada, né, alguma coisa assim, e quais famílias precisam de uma intervenção e qual intervenção é necessária, né? Eu acho que nesse momento a gente precisa focar, e aí isso é uma coisa que tem que ser discutida com a equipe toda e com a gestão, a gente precisa pensar em ações intersetoriais. Sim. A gente precisa de ter a parceria da saúde, a parceria da educação. De repente, conversar com o pessoal da educação quais são as crianças que a merenda escolar era fundamental, né? Era uma das principais refeições dessa criança. Conversar com o pessoal da saúde, de repente, famílias que precisam de máscara, se a saúde pode garantir essas máscaras para essas famílias, ou se a assistência social vai fazer isso via benefício eventual, né? Por quê? Porque a mesma família que é atendida na assistência social, ela também é atendida na saúde, ela também é atendida na educação, né? E aí a gente pode pensar em atividades conjuntas, para ver como a gente vai melhor atender e como a gente pode somar esforços, né? De repente, conversar também com o pessoal de Defensoria Pública, de Ministério Público, entender quais demandas têm chegado lá, né? E aí, aquelas situações em que for estritamente necessário a visita domiciliar ou o atendimento face a face, a gente faz. Mas em outras situações que a gente pode lançar mão de várias outras estratégias, né? A gente pode inovar também nesse sentido, né? Então, isso tem que ser avaliado. Por quê? A realidade de cada município é muito diferente uma da outra, né? Então, de repente, o plano que a gente constrói para um território não vai servir para outro território. Sim. Isso tem que ser levado em conta. E quem conhece o território é o trabalhador do SUAS, que está lá, que tem esse contato com a família, tem esse contato com os usuários, né? E que vai ter condições de, em equipe, elaborar essas estratégias, esse plano de trabalho. E assim, eu acho que a gente não precisa ficar muito preocupado de e se a estratégia não der certo? A gente tem que ir avaliando essas estratégias, esses objetivos, né? Semana a semana, mês a mês. E aquilo que não der certo, a gente vai modificando. Não tem nenhum problema, né? A gente tem, por exemplo, o Plano Municipal de Assistência Social, que foi construído de 2018 até 2022. Lá não consta pandemia. A gente não vislumbrava esse cenário, né? Então, os planos, eles não estão escritos na pedra. Eles existem, mas quando a gente precisar de reformulá-los, a gente pode fazer isso em qualquer tempo, né? Levando em conta a nossa realidade, levando em conta a nossa experiência, né? E tendo humildade, às vezes, para olhar e falar, olha, essa estratégia aqui que a gente pensou inicialmente não funcionou muito bem, vamos pensar em outra coisa, essa estratégia aqui já deu certo, né? Sim. Então, ir experimentando também as coisas e ter esse coração aberto, né, para fazer as mudanças necessárias. Eu acho assim que, como eu falei, né, a gente está vivenciando, né, o desmonte das políticas públicas, né, vivenciam retrocessos, muitas dificuldades, enfim. Então, não é estranho que a gente esteja, de alguma maneira, desarticulado nesse momento, mas que nós possamos pensar, agora, pronto, a gente está vivenciando, a situação é essa. O que nós podemos usar? Quais são as potências? Quais são as potências da minha equipe? O que eu já utilizei em outros momentos e que deu certo? Acho que o momento é isso. Às vezes a gente fica querendo, como você, né, já sempre coloca, querendo inventar a roda. Não, nós vamos pensar que estratégias nossas equipes já têm. E às vezes ver junto com os nossos usuários. Muitas vezes eles são muito mais resilientes do que os próprios trabalhadores, porque eles já enfrentam no seu dia a dia diversas vulnerabilidades. Eles têm que, todos os dias, eles vivenciam situações de exclusão social, eles vivenciam a fome, a insegurança, né, alimentar ou mesmo habitacional. Eles já vivenciam situações de perda, né, ou de barreira de acesso aos direitos. Então, às vezes, eles têm muito mais capacidade de enfrentamento do que nós, trabalhadores.
Então, a gente poder Sim, articular junto com eles também, né? Eu acho que o momento é esse, de pensarmos que a gente vai ter que passar por esse momento juntos, né? Não são os trabalhadores, não é os usuários e não é a gestão. Acho que é importante, quando você fala também, Arely, da questão da intersetorialidade, quando eu falei da questão dos EPIs, que nós, às vezes, trabalhadores do SUAS, não somos muito familiarizados a eles, a gente pode também estar buscando junto com as equipes de saúde, por que não pedir para que as unidades básicas, né, de saúde, para que um enfermeiro, um técnico de enfermagem possa vir para o equipamento ou fazer algumas orientações mínimas de biossegurança para que esse trabalhador consiga se sentir seguro para garantir o atendimento ao usuário. Porque se ele não tiver seguro, se ele não tiver essas noções básicas, ele acaba também, né? Ele pode estar se contaminando, pode estar contaminando ao outro por não saber fazer o uso adequado, o uso correto dos EPIs. Então, acho que é importante, sim, né? Se pensar, tem que usar a luva, né? A luva a gente já sabe que ela não é algo que vai garantir. Pelo contrário, muitas vezes eu vou caçar uma luva, aí eu toco em diversos ambientes, daqui a pouco eu toco no meu rosto, tem esses acessos, né? Então, não é o mais adequado. O que que é o adequado? É o uso da máscara, porque ele vai estar te dando uma proteção e também vai estar protegendo ao outro, garantir que o usuário utilize a máscara e fazer a higiene correta das mãos. Na visita domiciliar, sim. tem que ter muito cuidado, porque às vezes você não consegue fazer essa higiene. Você teve que fazer a visita, você vai voltar para o equipamento, você vai ter todo o cuidado. O carro também tem que fazer, ter esse cuidado com a higiene, né? O motorista, você garantir que tem um álcool ali, você poder passar, ter todo esse cuidado é fundamental para a sua segurança e para a segurança dos seus e das pessoas que você vai estar atendendo também dos seus colegas. Exatamente. E também a própria questão do seu ambiente de trabalho, né? Se o CRAS ou se o CREAS, onde você trabalha, essas pessoas conseguem ter um distanciamento mínimo umas das outras, né? Sim, Se é um lugar ventilado, se não for pensar de repente o atendimento do usuário em outro local, um local mais amplo, que tenha espaço, né? E assim, eu queria muito chamar a atenção, eu queria fazer um apelo muito grande aos psicólogos, porque o mundo não para. As coisas continuam acontecendo e as pessoas sim. continuam precisando do nosso trabalho, né? Porque, por exemplo, no caso de violação de direitos, não é só a população vulnerável. Né? Qualquer família está sujeita a sofrer, qualquer indivíduo, algum tipo de violação de direitos. E aí, a gente vai dizer assim, não, acompanhamento psicológico só quando acabar a pandemia. Imagine, por exemplo, uma mãe que está Uhum. tendo um filho que está sendo abusado sexualmente pela babá ou pelo filho mais velho da babá, uma mãe que está completamente em dúvida, que não sabe como lidar com a situação, isso é completamente novo para ela. Aí você vira para ela e fala: não, um acompanhamento psicológico só o dia que terminar a pandemia, porque eu não tenho condições de fazer. Imagine Sim. como que está a situação emocional dessa mãe. Né? Essa mãe Uhum. precisa de ajuda para poder lidar com essa criança. Né? E aí, como é que a gente vai fazer? Então, muitas vezes a gente tem que pensar, né, questões éticas, e aí, de repente, uma ligação, uma videoconferência, né? A gente pode pensar em várias estratégias Uhum. que a gente consegue, né, dar uma atenção, dar uma orientação para essa mãe, e a gente vai garantir também a proteção social dessa criança, por exemplo. Né? Uhum. Então, assim, quando muitas vezes a gente se coloca no lugar dos nossos usuários, e a gente pensa, se eu tivesse naquela situação, eu gostaria que alguém me atendesse, eu gostaria que alguém me desse pelo menos alguma informação, né? A Tebas dizendo, são situações que não dá para esperar. Realmente não dá. Então, é igual quando a gente adoece, a gente quer ter um enfermeiro no hospital para nos atender, por mais que a gente não adoeceu de Uhum. coronavírus, mas foi um outro tipo de doença, Sim. né? Então, os nossos usuários da assistência social também, né? Eu acho que quando a gente se coloca no lugar deles, a gente consegue entender. Pediram para repetir a questão da rede social, do acompanhamento Da campanha. familiar. Isso, chama Social Soluções, tá no YouTube. Vocês colocam lá, roteiro para atendimento socioassistencial à distância. Tem um vídeo explicando e vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp deles e pedir o roteiro por escrito. Uhum. Sim, Eu, Marília, empatia é imprescindível. uhum.
Arely, uma questão assim que a gente tem que ter cuidado, principalmente quando se refere às questões de violência, porque às vezes a gente pensa, não, vou realizar um atendimento via telefone, mas a gente tem que pensar que às vezes o agressor ele está dentro da casa. E às vezes aquela Sim, casa ela não tem as condições mínimas de sigilo. Às vezes é uma casa extremamente pequena, de um cômodo ou dois, que aí não vai ter como essa família, essa mãe, essa mulher, às vezes, denunciar a situação que ela está vivenciando. Então, aí a gente vai ter que pensar outras estratégias, que um atendimento presencial ele vai ter que ser necessário, se ela fizer a ligação, você vai fazer essa ligação com ela e vai tentar garantir. Se ela disser, não, eu não tenho condições, né? Aí você vai pensar que forma você vai estar realizando no equipamento ou em outro local, pensar um local que possa, às vezes pode ser até fazer uma parceria com a unidade de saúde, alguma forma que tenha, de forma a garantir tanto a segurança em termos físicos, né, da saúde, mas também na questão da própria, às vezes, se ela está fazendo esse atendimento, ela está tentando se fortalecer para realizar uma denúncia, e a violência ela pode ser ampliada, né? Então ela tem que ter muita cautela nesse sentido. Então, sim, a maioria dos equipamentos eles têm trabalhado, a gente já tem visto assim muitas práticas e as orientações de que seja feita escalas, né, que façam remanejamento. Quem puder sim, trabalhar com teletrabalho, enfim, você leva, realiza algumas ações em casa. Por exemplo, os técnicos eles podem estar fazendo essa questão de alimentar o sistema, algumas coisas podem ser feitas dentro da sua casa mesmo, né, através do teletrabalho, para que no horário que ele possa estar no equipamento, ele possa garantir ou pensar formas de atendimento aos usuários. Então, acho que sim. E também, de repente, a gente. sim, era. E também, de repente, a gente pensar em parcerias, né? Então, hoje a gente estava conversando com os membros da comissão, e aí a Fernanda, que é da comissão e ela trabalha num serviço especializado de atendimento à mulher, ela estava falando, né, que as situações de violência são do âmbito privado. E aí, como a gente vai adentrar esse âmbito privado, principalmente agora com todas essas limitações, né? Daí ela estava falando da questão de colocar cartazes em locais de grande circulação, então em supermercados, em farmácias, divulgar o telefone do serviço, divulgar Sim. os horários de atendimento. É muito importante a gente divulgar como que o serviço está sendo oferecido, né? Para o usuário não ficar confuso, ele saber qual é o horário que ele pode procurar, o Uhum. equipamento, como que esse serviço está sendo oferecido, quais serviços estão sendo oferecidos, né? E a gente pensar também a questão de parcerias, porque, por exemplo, os agentes de saúde, me parece que eles continuam trabalhando, eles continuam fazendo Sim. visita, né? Então a gente pode fazer parcerias com eles para que eles possam nos informar também a realidade dos domicílios ou das famílias e aquilo que for mais prioritário para que a gente possa entrar em contato também com essas pessoas. Uhum. E aí a gente vai pensar, a gente se volta muito, né? Como eu falei, muito a questão às vezes do idoso, então a gente tem que pensar em todos os públicos, pensar qual é o meu público. Porque isso, cada equipamento da assistência ele vai pensar. É um equipamento, é da proteção especial, é um abrigamento, é uma instituição, é um CREAS, é um CRAS, qual é meu público? Qual é o público desse CRAS? Quem são? Né? Acho que esse mapeamento é Sim, importante. Quem são os mais vulneráveis dentre os vulneráveis? Né? Então, assim, aí tentar fazer priorizar dessa forma o seu atendimento. Né? Então, assim, acho que é importante pensar nisso. A gente pensa, o idoso, mas às vezes não é o idoso, como eu falei, pode ser a criança. Porque a criança ela não está tendo sim, nem a escola, ela não está tendo a escola, ela não está tendo serviço de convivência. Então, ela está passando muito tempo sim, dentro de casa. E aí, como que está sendo? Tem a questão da própria, a escola tinha garantia, além, né, da convivência e tudo mais, também a questão da própria, da merenda escolar, o próprio serviço de convivência também, o lanche, né, que de alguma forma, isso é importante para as famílias e para as crianças, né, quem trabalha com esse público sabe disso. Aí não que eles venham e que o único atrativo seja o lanche, seja o alimento ofertado, mas ele é um dos. Então, além de todo o sim, resto do cuidado, da atenção, das atividades que são realizadas. Então, é importante assim, que o técnico possa se articular e também conversar com os orientadores e pensar quais são as crianças
que estavam vivenciando, às vezes, já uma situação de violência ou de vínculos fragilizados, né? E poder priorizar o atendimento a essas famílias. Acho importante, assim, ter esse cuidado. Tem uma outra pergunta aqui que está sendo colocada, pensando a questão do sigilo nesse contexto, né? Então, por isso que eu falei, às vezes a gente pensa em realizar um contato telefônico e a gente, às vezes, pode estar pensando que eu estou resolvendo a questão do trabalhador, mas você está expondo muito mais, às vezes, o usuário, porque ele não tem Uhum. lá no seu contexto a questão do sigilo garantida. Se você tiver no seu equipamento telefone celular, por exemplo, e estiver utilizando o WhatsApp como uma forma de contato com o usuário, é importante que esse celular seja restrito aos técnicos, né? Porque o conteúdo que é trazido ali, ele é um conteúdo que é sigiloso, né? Então, assim, quem é que vai responder por isso? São os técnicos de referência do equipamento, né? Nessa questão é o quem? É o assistente social e o psicólogo. Quem tiver o pedagogo, né, ainda, né, também ele faz parte dessas equipes ou outros profissionais, né, que façam esse atendimento, mas o celular, as formas de contato, enfim, o sigilo ele tem que ser garantido do usuário, né? Tem que ter muito, muito Sim. cuidado com isso. Teve uma live em um desses dias com a Mariana e o Douglas Herman. Eles estavam falando da questão do atendimento aos adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa em meio fechado, né? E aí uma das coisas que eles colocaram é que quando a gente for fazer videochamada, a gente utilizar de plataformas que os dados sejam criptografados. Algumas plataformas não têm isso, Uhum. como o Zoom, por exemplo, os dados não são criptografados e aí corre o risco de haver algum vazamento, né, de informações, vazamento de vídeo, alguma coisa assim, e aí o psicólogo pode responder por isso também, né? Então, é bom se certificar em relação a isso, né? E conversar com a pessoa também, ver se na casa dela ela tem um espaço onde ela possa conversar, Sim. né? Isoladamente dos outros, dos demais, se ela se sente à vontade para isso, né? É sempre bom averiguar isso, principalmente no caso do público da assistência social, Uhum. que às vezes os domicílios são muito pequenos, né? Então a gente precisa Uhum. de perguntar e ver como que o usuário se sente mais à vontade também. Muitas vezes é 2 cômodos, né? Assim, são bastante. Aqui está perguntando, tem uma outra pergunta, falando da questão do roteiro, né? Um roteiro psicossocial. Na verdade, não trabalha-se muito nessa perspectiva, né? Nem do roteiro, e essa questão do psicossocial, muitas vezes ela é uma questão mais construída por nós, né? A gente tem que pensar que nós somos técnicos de referência dos equipamentos, né? Quem são os técnicos? É psicólogo, assistente social ou outros profissionais que fazem parte, né? São 17, se eu não me engano, profissões que fazem parte hoje, né? Mas como técnicos, como obrigatórios, nós temos essas duas categorias. Então, a gente vai pensar e organizar o plano, né, de ação que vai ser realizado. O que está sendo sugerido, que é importante que se faça? Que seria um plano de contingência. Como que eu vou garantir realizar um trabalho nesse momento de pandemia? Que eu vou pegar o meu próprio plano de ação que eu já executo e vou transformar ele para esse momento da pandemia que eu estou vivenciando. Então, assim, como a gente está falando muito da questão das lives, eu acho que a gente está tendo, talvez mais do que nunca, acho que foi uma potência que se descobriu de poder estar trabalhando, a gente não está nem conseguindo acompanhar todas as lives que tem, mas na semana passada foi trabalhada essa questão do plano de contingências, né? Eu acho que aqui no estado, Palmas conseguiu elaborar, acho que tem mais alguns municípios também que elaboraram, e agora com essa portaria da questão do uso de EPI, está sendo pedido um plano de ação. Então, eu acho importante, assim, aí tanto é para os EPIs, cada município vai ver, o gestor vai ver lá, ele pode ser para EPI, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, para EPI, para compra de alimentos, para as instituições, né, quem está em situação que trabalha com as instituições de acolhimento, e aí ele vai ser por 6 meses. E para, por exemplo, locais que teve que fazer algum tipo de remanejamento, às vezes quem trabalha com moradores de rua e conseguiu
algum albergue ou hotel ou alguma outra forma de recolocação dessas pessoas, também tem. Então, para cada município vai estar aberto e aí vai fazer a adesão no campo lá certinho do serviço que vai ser oferecido no município, né? Então, eu acho que a gente está vivenciando uma oferta de recursos que a gente talvez nem tivesse tão acostumado assim na assistência, porque a gente parece que na assistência social se acostumou a ser a prima pobre que tem menos recursos e trabalhar com os mínimos. Então, a gente está recebendo recursos, né, e pensar como que a gente vai articular junto com os gestores, como que nós vamos fazer o uso correto desse recurso que está entrando nas contas da assistência. Acho que é importante, assim, que os técnicos, eles tenham clareza disso também, articulem junto com a gestão, para fazer um plano, para poder fazer um uso racional desses recursos que estão vindo, porque às vezes a gente é como se houvesse uma dicotomia entre ações, serviços, benefícios, assim, não consegue fazer a articulação adequada. Nós vamos pensar, nossos serviços eles vão ser oferecidos de uma maneira orquestrada, organizada, planejada, né, e com a utilização desses recursos. Acho que é muito importante, assim, a gente ter esse cuidado, porque senão a gente cai e volta ao que talvez, né, tenha por detrás disso tudo, assim, que é o cunho assistencialista da assistência social, que a gente vem tentando há muito tempo superar. Então, a gente conseguiu, assim, avançar muito com a questão da oferta do serviço, de entender que a assistência social, ela é uma política pública essencial, primordial e continuada. Então, nossos serviços, eles têm que ser continuados, não pode atrelar simplesmente a concessão de benefícios. Sim, sim, com certeza. O roteiro para atendimento socioassistencial, eu sugeri apenas como um instrumento para a gente conhecer a situação da família nesse tempo de pandemia, mas isso não substitui o plano de acompanhamento familiar que tem que ser traçado, né? Sim. E que tem que ser pensado junto com a equipe, né? Eu Uhum. acho que a gente está perto do nosso limite máximo de tempo Deixa eu ver e aqui a com gente. aqui tem uma outra pergunta, Arely, você quer falando da questão, perguntando se a videochamada por WhatsApp é segura. Sim, porque tem criptografia dos dados, né? Se o usuário se sentir à vontade, é segura sim. Deixa eu só responder aqui. Também, né, no CFP agora, quem estiver acompanhando para a questão dos atendimentos, né, no EPSI, lá na plataforma, está sendo mais fácil o acesso. Então, quem tiver interesse, eu acho que é importante que você esteja cadastrado, que você possa fazer de acordo com o que preconiza o nosso código de ética, né? Não vou sair fazendo atendimento e pensar que está fazendo atendimento online, fazer de qualquer jeito, porque você está num período de pandemia. Não é isso, né? E pensar também que dentro dos equipamentos nós vamos fazer atendimento clínico. O atendimento do psicólogo nos equipamentos do SUAS, ele é um trabalho diferenciado, ele não vai fazer a psicoterapia, isso todos nós sabemos, mas a gente vai garantir essa escuta e esse atendimento ao usuário, como a Arely colocou, vai pensar junto no plano de acompanhamento dessas famílias, como que vai ser esse atendimento, qual é a ferramenta mais adequada de utilização e como que nós vamos manter esse usuário perto, né? Eu acho que é isso, assim, né? Nós não podemos perder esse vínculo, perder esse contato, mesmo que seja à distância, né? Assim, parece dicotômico, parece diferenciado, né? Não é a presença, não é o fato de estarmos próximos que a gente se mantém conectado muitas vezes, né? Eu acho assim, ele precisa saber que nós vamos estar aqui. E é aí que ele vai poder acessar Tem, na medida que ele precisar. sim, tem umas cartilhas também da Fiocruz orientando o atendimento de saúde, também o atendimento dos psicólogos, para a gente evitar patologizar coisas que têm a ver com a situação de calamidade pública que a gente está vivendo e não com um transtorno mental em si. Se vocês puderem dar uma olhada nas cartilhas, me parece também que eles têm um curso online disponível. Acho que pode ajudar bastante no atendimento para a gente evitar efeitos iatrogênicos do nosso trabalho, Uhum. né? Efeitos negativos, digamos assim, do nosso trabalho, às vezes por falta de conhecimento. Uhum. E com relação ao trabalho, assim, do psicólogo, eu penso que talvez nesse momento a gente sempre tem que pensar, né? Eu procuro sempre pensar o que a gente pode tirar de bom
né? Mesmo numa situação de calamidade, mesmo numa situação de catástrofe que a gente vivencia, né? Então, eu acho que talvez seja uma grande potência nesse momento para a psicologia, né? Potência no sentido de pensar que, de alguma maneira, nós já somos treinados para trabalhar com saúde mental, né? A saúde mental, ela perpassa todo e qualquer atendimento do psicólogo, em qualquer política, em qualquer serviço que ele esteja inserido. Então, a gente vai, às vezes, né, se deparar com a fragilidade da saúde mental, dos próprios equipe, né? Primeiro conversar e se aproximar dessa equipe, compreender o que está acontecendo, para que a equipe se sinta segura também, para poder realizar o atendimento aos usuários, e também para fazer esse atendimento com o usuário. Acho que é importante a gente pensar que, às vezes, quadros de ansiedade são comuns, né? Não pensar que tudo é patologia, como a Arete colocou, nem tudo é um quadro que está fora, porque a gente acaba pensando que, se nós vivenciamos essa situação de insegurança, de incerteza, lógico que nossos níveis de ansiedade eles vão estar um pouco maiores. Então, assim, e conversar isso com o usuário também eu acho que é importante, assim, para que ele perceba que ele também está vivenciando esse processo, que não é algo que esteja distante dele, que outras pessoas também estão sofrendo, assim como ele, assim, né, como os trabalhadores também. Sim. Nós temos 20 minutos, Acho Lara. que. Ah, é? É porque a gente saiu e voltou, né? Foi! Ah, é verdade. Ganhamos tempo ou perdemos, não sei. É, não sabemos. Então, eu acho também que pode ser que esse momento ele nos mostre algumas coisas que a gente vinha adiando há algum tempo, né? Eu vejo a vigilância socioassistencial de uma importância muito grande, né? Porque ela nos ajuda a conhecer o território de uma maneira mais abrangente, né? Seria como subir na montanha e olhar a planície, né? Você vai ter uma outra visão da Uhum. situação. Sim. E se a gente pudesse, né, implantar esse serviço dentro da assistência social, por mais mínimo que seja, ou então aprimorar os nossos registros, para que a gente pudesse fazer um plano baseado no nosso território, baseado nas situações que a gente tem, né? Então, assim, quais são as demandas que mais têm chegado ao CRAS? Quais são as demandas que mais têm chegado ao CREAS? Porque às vezes, quando a gente elabora um plano, a gente elabora com toda boa intenção, né? Mas às vezes baseado naquilo que a gente gostaria de oferecer, naquilo que a gente acha que é importante, às vezes não é isso que a população está demandando, não é isso que a população necessita, digamos assim, Uhum. né? Então, esse aperfeiçoamento dos registros, se a gente pudesse pelo menos registrar as coisas em planilha, né, do Excel, para depois a gente poder gerar dados de uma maneira mais rápida, né? Pensar em informatizar aí os nossos registros, para ter, digamos assim, um diagnóstico socioterritorial mais preciso, né? E para poder fazer um plano aí de contingência o mais Uhum. próximo possível da necessidade, né? E pensar sempre essa articulação, né, intersetorial, principalmente em municípios muito pequenos. As equipes lidam com as mesmas famílias, mas às vezes elas não se conversam. Assim. Eu Sim. lembro de uma vez, no trabalho que a gente fazia no CRAS, com as gestantes, e um dia as gestantes questionaram assim, mas vem cá, por que tem grupo de gestante no CRAS e tem grupo de gestante na unidade básica de saúde? Um dia a gente Uhum. vem aqui, outro dia a gente vai lá. Sim. A gente está cansado de caminhar, a gente vem para o CRAS a pé. Será que vocês não podiam facilitar a nossa vida? Uhum. E daí a gente. E assim, elas tinham toda razão. Imagine uma barriga daquele tamanho, você ir a pé para o CRAS. A gente Uhum. precisa ouvir nossos usuários, às vezes pedir uma avaliação deles, do serviço que a gente oferece, porque às vezes você oferece na melhor das intenções, mas as necessidades deles são outras. E daí a gente sentou com a unidade básica de saúde e a gente entendeu que as grávidas não eram nossa e nem deles, as grávidas eram de todo mundo. E a gente resolveu fazer uma programação conjunta, né? E aí, em uma semana, o grupo de gestante era no CRAS, na outra semana o grupo de gestante era na unidade básica de saúde, porque eles também faziam questão que elas fossem lá, né? Uhum. Mas a gente não fazia 2 encontros por semana, e a gente estava sempre junto na hora de trabalhar
as informações, né? Uhum. Porque às vezes a gente dava informações em duplicidade, ou então pedia para o pessoal da unidade básica de saúde vir até o CRAS. Então, assim, às vezes é uma questão de sentar, né, e conversar. Nem sempre a gente tem esse tempo, mas agora, de repente, a gente começou a ter esse tempo de sentar e conversar com as equipes, né? Uhum. Evitar o CRAS fazer planejamento sem a equipe do CREAS junto, né? Ou então a equipe do Cadastro Único se reunir sem o pessoal do CRAS. Porque muitas vezes a família anda tanto para ir buscar uma cesta básica, sendo que tinha outro equipamento do SUAS muito mais próximo dela, Uhum. que isso poderia ter sido facilitado, né? Digamos assim. Sim. E eu acho que agora a gente tem que repensar algumas coisas, porque um certo público que antigamente não fazia uso da assistência social agora está fazendo uso, né? Sim. Principalmente os autônomos, que são pessoas que já tinham vínculos de trabalho fragilizados, né? Então, assim, mototaxistas, manicures, cabeleireiras, né? Que elas ganhavam por aquilo que elas produziam, assim. Elas não tinham carteira assinada nem nada Sim. do tipo. E agora eles estão precisando da assistência social. Então, essa demanda por esses atendimentos aumentou. E aí pensar Uhum. como fazer frente a isso, como lidar com essa situação. Sim. Né? Eu acho que sim, a gente pode estar pensando, né, como que está o nosso serviço na assistência durante a pandemia e pós-pandemia, que ela vai passar, né? Nosso pensamento é que ela vai Sim, passar. E aí, como que nós vamos nos articular após? O que que a gente aprendeu nesse período, né, para poder estar desenvolvendo nossas ações. Tem uma outra pergunta aqui. Primeiro um comentário, né, falando sobre a questão do curso da Fiocruz, realizado em AD, e outro perguntando como que pode estar fazendo para acessar. Né? Então, tanto você pode entrar lá no site da Fiocruz, você vai ver os cursos que estão lá disponíveis, como também no próprio site do CRP tem informações sobre o curso da Fiocruz. Ele é extremamente importante também, quem puder ouvir, tem no YouTube uns vídeos da Débora Leal, né? Leal, que ela trabalhou na crise do Ebola. Então, assim, é muito importante. Ele nos dá subsídios e nos dá ferramentas. E ela fala uma coisa muito interessante, que é a gente abrir nossa caixa de ferramentas e ver o que nós temos dentro. Então, acho que o momento é esse. Nós, psicólogos, vamos pensar qual é as potências, quais são as possibilidades, as potencialidades que nós, enquanto equipe, temos, enquanto profissional, o que, que eu, psicólogo, tenho e que eu posso estar realizando. E aí, está buscando ali, nesse conhecimento que nós já temos, pensar no que nós vamos ainda adquirir, o que, que nós podemos utilizar nesse momento, daquilo que a gente já conhece, já usou em outros momentos e que deu certo. Acho que é importante. Também tem outro comentário aqui, falando da questão da intersetorialidade. Eu acho que mais do que nunca precisamos aprender a trabalhar intersetorialmente. Né? Acho que buscar parceria com as unidades básicas, com os próprios equipamentos dentro do SUAS, porque às vezes a gente pensa de fortalecer e pensar a rede fora do SUAS. E às vezes a nossa rede dentro do SUAS ela é fragilizada. Então vamos pensar como que eu me articulo com os outros equipamentos da assistência, como é a minha articulação com o cadastro único, como é a articulação do CRAS com o CREAS, do CREAS com o cadastro, né, com as instituições de longa permanência. Acho que é importante que nós conhecemos primeiro a nossa própria rede interna da assistência social e aí a gente, né, se voltar para essa mais ampla. Acho assim, a questão do CAPS é um equipamento, é um espaço importante para a gente estar dialogando, uma vez que nossos usuários muitas vezes estão em sofrimento psíquico mesmo, ou porque eles já apresentavam algum transtorno mental, ou porque foi potencializado agora durante o período da pandemia. Acho que todas essas questões nós precisamos pensar, ok? sim, eu ouvi uma profissional uma vez colocando assim que eles não tiveram capacitação, né? Mas assim, essa situação nos pegou de surpresa, né? Ninguém teve tempo de ter capacitação e infelizmente a gente não tem tempo de sentar e fazer uma pós-graduação, aprender como desenvolver um trabalho socioassistencial em tempos de pandemia, para o dia que a gente terminar a pós-graduação, a gente dar uma resposta, né? Infelizmente, não é possível. Então, a gente precisa se reinventar
A gente precisa sim fazer leituras, fazer estudos, mas também dar respostas, né? E oferecer algum tipo de serviço para a população, né? Sempre com um certo planejamento, com um plano de trabalho, discutindo as coisas com a equipe, né? Mas olhando para trás e vendo o que deu certo e o que a gente pode repetir. Em geral, o Tocantins não tem muitos históricos de calamidade pública. Uhum. A gente não tem terremoto, a gente não tem enchente, né? A gente não tem esses tipos de coisa, então a gente não tem muita experiência, né, com situações de calamidade pública, mas a gente está tendo agora e a gente vai dar as soluções possíveis, né? Existe o mundo ideal e existe o mundo real. Sim. Existe aquilo que a gente sonha em fazer, aquilo que a gente gostaria, e existe aquilo que a gente pode fazer nesse momento com os recursos que nós temos. Então, eu penso que é por aí também. Uhum. Areli, a gente pode já, né, preparando para as nossas considerações finais, assim, e eu gostaria que você pudesse, né, trazer um pouquinho assim para a gente qual seria, né, nesse momento, como eu falei um pouquinho da questão da potência, né, qual seria realmente de fato o papel do psicólogo da assistência social nesse momento de pandemia? Qual seria a potência, vamos dizer assim, do trabalho do psicólogo nesse momento? Então, eu acho que a maior potência do psicólogo nesse momento é conseguir compreender o sofrimento psicossocial e dar uma resposta a ele. Porque mais do que nunca as pessoas estão precisando de psicólogo. Pessoas de todas as classes sociais, de todos os credos, né? De todas as situações possíveis. Porque essa situação ela gera um certo tipo de estresse, né? Um certo tipo de ansiedade. E eu acho que ela aprofunda algumas questões. Então, aquela pessoa que de repente já era um pouco ansiosa, está se sentindo mais ansiosa agora. Aquela pessoa que já tinha um certo humor deprimido, né? Isso se aprofundou. Então, eu acho que o principal papel do psicólogo é contribuir com isso, né? Dar esse suporte, dar esse apoio, né? E buscar junto às equipes uma maneira de fazer um planejamento para conseguir acolher essas pessoas, né? Conseguir Uhum. dizer, olha, eu estou aqui, eu acho que o grande marco da psicologia é a questão do cuidado, é a questão dessa atenção e a gente faz toda a diferença numa equipe. Uhum. Então tá. Então, assim, só fazendo um apanhado e já agradecendo a Areli pela disponibilidade, agradecendo também ao CRP 23, né, de estar pensando a saúde do trabalhador de um modo geral, né, e pensar o que é que nós podemos, né, tentar fazer um resuminho, até porque como teve os cortes, acho que eu me se perder um pouquinho, né? Então, como que nós vamos fazer? A gente vai garantir o atendimento do usuário? Sim, vamos garantir. Como? Garantindo a questão do distanciamento, né? Se for fazer esse atendimento, ser garantido que eu esteja usando minha máscara, o usuário vai estar usando a máscara, nós vamos garantir um distanciamento mínimo, né, de 1,5 m de distância desse usuário no momento do atendimento, a sala vai estar arejada, ou, né, no ambiente externo, se for o caso, se for atendimento online, via telefone, garantir que o sigilo aconteça, né, pensar que essa é a melhor forma, dialogar com o nosso usuário, nós não precisamos ter medo disso, né, pensar quais são as potências. Nesse momento, as atividades coletivas, elas não são indicadas, né, não é o mais correto, a não ser numa situação mesmo, como a gente falou, da questão dos abrigamentos, das instituições que eles já convivem nesse espaço. Então, também, eu vou pensar uma sala mais ampla, garantir que o atendimento seja, às vezes, né, fazer grupos menores, se for necessário que seja feito, né? Então, ter todos esses cuidados. O cuidado com a asepsia correta das mãos, né? A higiene, a utilização, né? A lavagem correta, seguindo lá aquele protocolo dos 5 passos, a utilização de álcool, tudo mais, né? E pensar que nós temos, assim, somos uma política pública, né? A assistência social, ela é uma política pública. O psicólogo, ele é obrigatório dentro dos equipamentos. Então, que a gente, quem ainda não se encontrou, quem ainda não compreendeu, acho que o momento é esse. Né? Acho que esse é o momento onde você vai fazer toda a diferença, onde o psicólogo vai fazer toda a diferença dentro do serviço, onde as equipes estão fragilizadas, os usuários estão fragilizados, nós vamos poder mostrar a potência da profissão, que nós, né, somos treinados no atendimento, no cuidado, no olhar, na escuta, né? Essa é a grande potência da nossa profissão. Então, que nós usemos esse período de calamidade, de sofrimento,
para fortalecer ainda mais o nosso cuidado e a nossa profissão nesse momento. Né? Então, assim, agradeço a todos, agradeço aos que estão aqui nos ouvindo e que, né, a gente possa superar tudo isso e tirar muito aprendizado. Então, tá, uma boa noite a todos e até mais. Boa noite, Aré. Boa noite, obrigada pela participação, até mais.